Os guri e os cruzados. O que eles têm em comum? A violência? Você me responde. Bom, não tá muito errado não, mas não é só isso. Eles são do mesmo criador, Garth Ennis. Ah, Garth Ennis, se não fosse você, esse canal aqui não seria nada. Bom, e caso você não tenha percebido, esse é o tema do vídeo de hoje. Um what if de Crosshair com The Boys. Só que dessa vez eu não vou criar uma história com roteiro e tudo mais. Simplesmente porque... eu tô com preguiça, não é uma coisa que vale muito meu tempo não. É isso aí, não tem mistério. Se aconchega aí e vambora. Ô, filha da puta! Para começar, você tem que entender que o composto V são super esteroides, onde apesar dos incríveis poderes que isso pode lhe proporcionar, essa coisa é instável pra caramba. E os melhores exemplos estão nas HQs, começando pelo Leitinho, onde nas HQs ele nasceu com composto V no sangue porque sua mãe trabalhava para a Vault e ela foi exposta ao composto V. E o seu irmão manifestou seus poderes, porém o moleque inchou tanto que o capacete que ele estava usando literalmente esmagou seu crânio. Outra mutação bizarra aconteceu com a sua própria mãe, onde ela ganhou um tamanho descomunal e se transformou numa coisa desconhecida. Outra coisa bastante interessante que o composto V faz acontece em The Boys Diabolicals em um episódio que eu esqueci, a qual ela estava com câncer em estágio terminal, mas quando foi exposta ao composto V, o câncer ganhou vida e ficou super poderoso. A exata mesma coisa acontece com Billy Bruto na terrível quarta temporada. Então aqui já ficou muito claro que o composto V é um hiperpotencializador, afetando até mesmo a gestação de um bebê, onde o filho do Black Noir nasceu e se desenvolveu rapidamente, tipo questão de poucos dias, sabe? Resumidamente falando, ele é um doping extremamente elevado. E por esse exato motivo, ele não é nem um pouco confiável, porque dependendo de como estiver o seu estado, dependendo dos hormônios que estejam no seu corpo, vírus, doenças ou qualquer outra coisa, o composto V vai elevar aquilo ao extremo. E você acha que acabou? Não acabou não. Nas HQs é dito e mostrado que se um super morre, o composto V reanima o seu cérebro. Pois é, mas é uma ressurreição bem limitada, porque eles voltam como zumbis literalmente irracionais. São cascas vazias com alguns instintos preservados. E você tem aí o vírus Crosshair, ao qual a infecção afeta predominantemente o sistema límbico do ser humano. Uma infecção extremamente eficaz, com supostas origens sobrenaturais, se espalhando instantaneamente pelo mundo todo. Com tudo isso em mente, entraremos no nosso segundo tópico. Se prepara aí, rapaz. Eu tenho clara e plena convicção de que supers mais poderosos como os 7 não seriam infectados. A estrutura corporal de seus corpos são muito acima da média até para um super. Então, nada de Capitão Pátria infectado, isso não aconteceria. No entanto, a maneira mais viável para isso acontecer seria se supers mais fracos, os supers mais classe B, fossem infectados. Esses aí são supers mais fracos e mais inferiores, apesar de serem acima da média humana. E aí sim seria uma brecha para o vírus Crosshair de poder infectar um super. E aí, lembra do que eu falei a respeito do composto V e seus funcionamentos? Aqui, o vírus Crosshair teria uma evolução absurda, sofrendo algumas mutações. E aí sim teríamos Capitão Pátria e o restante dos supers infectados. O resultado disso seria algo muito próximo e muito parecido a Marvel Zombies. Mas a resposta não é tão simples assim. Por isso temos 3 cenários para essa situação. No primeiro cenário, o vírus Crosshair sofre uma mutação tão cabulosa que agora ele se espalha pelo ar. Aqui vira praticamente Left 4 Dead, não tem jeito. Os supers seriam os agentes perfeitos para a disseminação do vírus Crosshair. Juntos eles podem destruir grandes exércitos. Mas a resposta das grandes nações não demoraria, o que levaria muitos deles de Vasco. Mas como agora o vírus Crosshair sofreu essa mutação e ele é transmitido pelo ar, cara, o mundo simplesmente acabaria muito mais rápido do que você pensa. E eu não dou um ano para que a humanidade inteira entrasse em extinção. Mas calma, relaxa, dá pra piorar. No segundo cenário, o vírus Crosshair evoluiu graças ao composto V e agora ele consegue infectar qualquer tipo de corpo. Animais que antes não eram infectados agora podem. Isso inclui insetos e toda a vida marinha.
Nesse cenário, o vírus Crossed recebeu um upgrade absurdo do composto V, e agora não existem mais limites. O que só infectava seres humanos agora infecta tudo, possivelmente se estendendo a bactérias e até mesmo fungos. Eu não dou um mês para que o planeta e toda a vida na Terra fosse exterminada. Esse aqui eu considero como o pior cenário de todos, cara, porque não tem esperança, não tem o que fazer. O que os The Boys vão fazer? Vai fazer o quê? Chamar o Batman? Não pode, dá direitos autorais. Mas nem tudo está acabado. No nosso terceiro e último cenário, o composto V apenas deixou o vírus mais rápido e um pouco mais resistente. Aqui, o vírus se torna um pouco mais rápido e infecta somente supers menores. Isso permitiria uma mobilização mais rápida e imediata dos nossos personagens. Lógico, haveria seus dramas, subtramas, reviravoltas e tudo mais. Esse é o único cenário que favorece um what if aceitável. Mas temos um grande problema nessa história toda. Se o cérebro do Super não for destruído, ele vai ser reanimado pelo composto V. Nós teremos Super Crosseds mortos-vivos, olha isso, cara. Por conta do vírus Crossed, talvez eles fossem algo muito parecidos com os zumbis de Madrugada dos Mortos. Talvez a humanidade e os protagonistas possam se dar bem nesse apocalipse, desde que eles se preparem adequadamente e, claro, que o Capitão Pátria não seja infectado. Resumindo, esse é o cenário mais sem graça, porém, é o que permite acontecer uma história, é o que permite ter uma trama, né? É quebrado pra caramba tu vivendo um apocalipse invencível. E sobre os supers infectados, eu não preciso ser óbvio. Seriam apenas Crosseds com super força e com alguns poderes a mais. Eu não posso mostrar os exemplos, então fica aí pra você imaginar, mas seria uma mistura entre as bizarrices de The Boys com Crosshair. E talvez até muito pior do que isso. Mas no geral, é isso que você precisa saber.